E a última pergunta, essa é a última de verdade. Vamos falar sobre asilo político. Qual é a consequência? Veio um empresário grande aqui, rápido, só bem rápido. Né? E eu perguntei ele falando todo assim, eu falei, já que ele estava falando de legalidade, né? Eu falei, só por pergunta ao vivo ainda, eu perguntei, qual que é o teu visto, não é que você conseguiu? Até pensei que teria sido. E ele falou, não, eu estou no asilo político. E a gente aí, precisa fazer outra pela conversa que veio antes, eu já sabia que ali não rolava no meu achismo, né? Quais são as consequências do asilo político? Para quem faz... Então, duas coisas. Tem um advogado que faz para qualquer um, que também, na minha opinião, achismo, é o advogado picareta. Se você faz para qualquer um e sabe que o cara não tem, você vai lá e faz... mas porque ele me pediu, ou o que for, então não é bem por aí, tá errado. Mas a política... A ética, no caso, né? Eu concordo, mas a política do governo atual é essa. A política do governo atual é exatamente incentivar você a pedir o asilo, praticamente sabendo que você não se qualifica. Então entra lá, pede o asilo, ganha o work permit e vai embora. Tá liberado. Mas a gente sabe que o asilo político ele é usado, é um mecanismo usado exatamente para você tentar se manter legal no país. Então, até quando? Pode demorar muito tempo, mas isso hoje em dia, infelizmente, é uma política do governo atual. Não, política não é fazer coisa errada. Não, é a política sim do governo atual. Fazer coisa errada? Não, desculpa discordar, mas é política do governo atual incentivar as pessoas que estão entrando pelo México se entregarem pela fronteira, pedirem um asilo político. Existe claramente um intuito com relação a isso. Isso é fácil de perceber. Não sou eu que estou falando, isso está escancarado. Mas o problema então o que você está falando, o que você tá falando aqui, então os brasileiros que entrarem agora pelo México é vantagem para eles fazer o asilo político. Não é que seja vantagem, não. Asilo político. Se o governo está me incentivando? Não é. Eu acho assim. Não, peraí. O governo não está incentivando isso. O governo está dizendo que todo mundo tem a oportunidade de apresentar o caso. É que os casos não têm mérito. E aí que entra a figura do abuso de forma. E nós, como advogados, não podemos incentivar o abuso de forma. Se você não qualifica para asilo político, você não deve aplicar para asilo político. Mesmo entrando pelo México, entrando pelo chaminé, não importa. Você entrando de paraquedas. É isso aí. Mas é uma hipocrisia do governo. É uma hipocrisia clara do governo que fala, olha, você está entrando aqui, você sabe que não se qualifica, você pede... O governo sai a cada 4 do governo atual. Estou falando que vai vir a 4... sempre. Não. Minha consciência tem que ficar tranquila. Eu estou falando do governo atual. Pode ser que na frente venha outro governo. Desculpa, a gente viajou aqui agora. Pode ser que venha outro governo depois muito. voltar para falar sobre essa... Não, acho que é importante entender a questão do asilo, é que são dois tipos. Você tem o asilo afirmativo e o asilo como método de defesa. Então, você tem a pessoa que veio com um visto, sofrendo perseguição em uma das 5 categorias que a legislação permite, e aí essa pessoa de forma afirmativa faz um pedido no USCIS dizendo, olha, eu estou sendo perseguido por um dos 5 critérios de elegibilidade, que eu não vou falar aqui, porque senão vai gerar mais perguntas. E aí isso é uma forma afirmativa. A pessoa que está vindo pela fronteira, uma pessoa que é colocada em um processo de deportação, ela pode também, como meio de defesa para não ser deportada, virar e falar assim, não me deporte porque eu estou fazendo o asilo. Tá? Mas sempre que o asilo ele é um processo válido para quem é elegível, mas na minha concepção ele é um processo que ele é institucionalmente frágil, porque ele depende muito de política daquele momento, e ele é o único processo que, por ser institucionalmente frágil, 98% das vezes você vai acabar numa corte de deportação. É a única coisa certa do asilo, que você vai pedir seu work permit e seu social security em 5 meses, mas que provavelmente, depois que você for para a entrevista do Credible Fear, você vai ser encaminhado para uma corte de deportação, e se seu asilo não tem fundamento, você vai receber uma ordem de deportação, e se seu asilo tem fundamento, só 3% deles são aprovados em corte. E quando você está com um asilo, ou com visto não, ainda esperando, você pode mudar de processo? Existe case law, mas... Tem um dispositivo no INA que diz que se o asilo tiver mérito e a pessoa não tiver aceito o trabalho sem a autorização para isso, não correria o prazo de ilegalidade na vigência do asilo.
Mas esses processos não têm mérito. E as pessoas estão aplicando 5 anos depois o asilo. Você tem 1 ano de prazo para aplicar. Depois de 1 ano você teria que justificar o atraso. E estão aplicando por fundamentos que, pelo amor de Deus... As pessoas estão aplicando para asilo para conseguir um work permit. É isso. É verdade. Resolver no imediato, É para né? conseguir um work permit, uma coisa temporária. As pessoas, Mas eu acho prejudicando muito, as pessoas que prejudica. realmente têm mérito. Realmente prejudica. Que E são assim, 3%. como asilo é um processo humanitário, né? É assim, todo mundo pode ir lá, igual o EB2, não é um humanitário, mas qualquer um pode ir lá aplicar. Não significa que o seu caso tem mérito, mas enquanto isso você tem acesso, ou você pode conseguir um permisso de trabalho que você pode esperar o seu asilo aqui, né? Então, assim, tem muito abuso, com certeza, no asilo. E agora também, com esse todo abuso, eu tô vendo casos horríveis de pessoas que vêm para mim que não sabem o que foi enviado para imigração nesse processo de asilo, que eu já vi também e-mails de pessoas falando, não, mas você tem que escrever essa história melhor, você tem que inventar, fala algumas coisas aí, fala que você... E eu falo assim, oh my principalmente... God. Ok. E assim, o que acontece também é que se num dia essa pessoa talvez casa com um americano, é um casamento de boa fé, e você vai lá tentar fazer o seu green card por um casamento, esse asilo falso, essas informações falsas pode te prejudicar também. Com certeza. Então, assim, não é uma solução. Não, e os fundamentos? Outro dia apareceu um que ele dizia que ele era testemunha de Jeová. Aí eu falei, tá, você é perseguido no Brasil? Não, eu me tornei testemunha de Jeová aqui. Aí você não quer voltar pro Brasil? Mas o Brasil tem liberdade religiosa, ele não persegue? Não, tem se ficar enchendo o saco de... lá no Brasil de domingo, batendo na porta cedo, pega. Acho que dá, hein? Então... É difícil, toda troca né? de governo você ouve o asilo. Quando ia entrar o Bolsonaro, você tinha consultas de pessoas que diziam, eu sou homossexual, o Bolsonaro falou que não gosta de homossexual, então eu quero pedir asilo. Aí entrou Lula. Aí Eu sou trabalhador e agora o bicho tá pegando. Eu sou contra o Lula, ele vai Parece, confiscar né? o dinheiro, ele vai confiscar a propriedade privada, então eu quero pedir asilo. Então veja, não dá pra... Bom, dá pra criar qualquer coisa. Eu quero saber se tem mérito ou não tem mérito. A maioria não tem. Esse é o A ponto. maioria não tem. E você faz asilo sabendo que é um processo humanitário que pode dar certo ou não. Provavelmente vai dar errado. E a obrigação do advogado dar a opinião dele, Não falar, tenha gente, dúvida. Não tenha não dúvida. é igual eu vou no Deixa eu falar. médico pra saber o que é melhor pra E mim. outra coisa, o advogado ele pode se recusar a pegar um caso. Várias Claro. pessoas chegaram já lá no escritório. E o que aconteceu com o boom do asilo foi essa questão da lei do DeSantis, né? Que agora tá todo mundo desesperado. E aí milhões de pessoas venderam asilo como facilidade para você ter um documento. Porque o USCIS, ele vai aceitar o seu processo. Ele não analisa o mérito dos processos no protocolo. Então, ele recebe o processo e emite o work permit e o social. Então, a pessoa, principalmente com a questão da lei de DeSantis, nossa... E eu falei isso lá no Instagram do escritório, milhões, né? Várias pessoas entraram em contato para falar assim, ai meu Deus do céu, eu dei entrada no asilo porque não sei quem falou que era fácil. Como é que o governo muda withdraw? assim, ó, com tapinha, viu? Sai um ofício, então é tem que nem que esse monte de ajuste de status aí um atrás do outro também. Daqui a pouco eles vão dizer que não suspende mais o prazo em função de o outro já foi negado, automaticamente já negou. O 140 A possibilidade já do work perdeu. permit no asilo mesmo é uma coisa do governo atual, né? No Trump não tinha isso. Do work permit tem? Tem, É tinha. 150 Não, dias eles pendentes. 50 pendentes. Não, mas o Trump tentou derrubar isso, mas aí teve um collective action que se a pessoa fosse membro de umas ONGs, ela conseguia pedir Tá aí, o processo de todo desculpa, jeito. Gilson. Mas Eu sou toda vez que eu sou meio existe um abuso de analfabeto forma em asilo. que ganha contornos elevados, o governo acaba vindo e brecando, mas até lá prejudica muita gente. Muita gente, é. porque você... É a mesma coisa, né, essa questão da moda do EB2NW. O que aconteceu? Esse backlog de EB2NW é justamente que tem milhares de pessoas com 4, 5 e 140 pendentes para uma família só, não tem green card. E o mais curioso é que às vezes aprova, né? O terceiro, o primeiro, segundo foi negado. Só que não o vai terceiro... conseguir o visto. Então, Não o vai. backlog do Visa Bulletin tá lá.